Olá, curiosos, especialistas, leigos e sábios. Está começando mais um episódio aqui no Reentendendo, o canal que faz você repensar conceitos, ideias e visões já estabelecidas. Eu sou Esther Noleto E eu sou Sara Marques. e hoje nós iremos falar um pouco sobre um tema muito importante e seremos suas apresentadoras. Exatamente. Trouxemos uma pessoa aqui muito especial. Foi nossa professora de língua portuguesa no nosso primeiro período de jornalismo na faculdade. É, pode saber que é uma honra, viu, Elisete? A gente está conversando aqui e a senhora ter disponibilizado esse tempinho para falar com a gente. Vamos aí ler um pouquinho do currículo da Elisete, que é um bom currículo, vasto também. Vou até pegar uma colinha aqui para ler. Ela é professora e doutora, Elisete Albina Ferreira. Ela é pós-doutora pela Universidade Estadual do Paraná, UniOeste. Doutora em Estudos Literários pela Universidade Federal de Goiás. Vice-coordenadora do Programa de Mestrado em Letras pela PUC Goiás. Editora-chefe de Guará, Revista de Linguagem e Literatura da PUC Goiás. Docente do Programa de Mestrado em Letras da PUC Goiás, especificamente na área de Literatura e Crítica Literária. Atua também na graduação e pós-graduação. Desenvolve pesquisas com ênfase em teoria literária, correntes críticas modernas e contemporâneas e literaturas em língua portuguesa. Pesquisadora do grupo Crítica Feminista e Autoria Feminina, Cultura, Memória e Identidade, da UFGD, articulado ao projeto de pesquisa e inovações e reflexões a narrativas contemporâneas. É integrante do grupo de pesquisa e estudos da literatura. Desenvolve o projeto Processos de Figuração e Refiguração da Personagem, perspectivas comparativas vinculando ao grupo de pesquisa e estudo da personagem na PUC Goiás. E aí é mãe do Edson e da Patrícia e avó também do Tomás ou Thomas. É Tomás. Thomas ou Tomás? Tomás. Tomás. E a avó do Tomás. Aí, professora, mãe, vó, faz um monte dessas coisas ainda. Doutora, Doutora. Seja muito bem-vinda, Elisete. Muito obrigada. a gente vai falar então sobre hoje, como é a professora de língua portuguesa, gosta muito de literatura, nós escolhemos esse tema. E nós, como sempre, gostaríamos de trazer uma definição aqui do Dicionário Aurélio sobre o que é literatura. E, segundo esse dicionário, aqui está dizendo que literatura é a arte de compor ou escrever trabalhos artísticos em prosa ou verso. Outra definição também é que pode ser um conjunto de trabalhos literários num país ou de uma época específica. E aí, com esses dados aqui, nós gostaríamos de fazer a primeira pergunta aqui, que abre esse podcast, que é como a literatura e a língua portuguesa surgiu na sua vida, professora? Bom, então, primeiramente, é um prazer aqui ver jovens assim, tão empreendedores. Isso é empreendedorismo, né? Isso é tão bonito de ver. Eu falava muito isso nas aulas para vocês. Arrisquem, ousem. Nossa, eu fico muito, muito feliz de ver esse crescimento de vocês. Isso é muito importante. O que vocês estão fazendo é muito importante. Para o protagonismo do jovem, né, num país que precisa realmente da juventude tomar as rédeas do destino desse país, eu acho isso fenomenal. Que mais jovens, né, sigam o exemplo de vocês. E muito importante também a forma como vocês conduzem isso, né, de uma maneira tão responsável, de uma maneira tão coerente e respeitosa. Isso é muito legal da parte de vocês também. Então, indo para a pergunta, né, como é que a literatura surgiu na minha vida? Na verdade, eu sempre fui uma apaixonada por histórias. Eu era apaixonada pela minha professora de história, pela minha professora de geografia, né, nas séries iniciais. Eu sempre gostava muito de histórias, porque os meus irmãos eram mais velhos e eu ficava muito sozinha. Então, logo eu fiquei praticamente só eu e minha mãe em casa. E eu comecei a ler. E eu acho que dentro de umas aulas aí eu devo ter falado que a minha paixão pela leitura, e não especificamente pela literatura, mas pela leitura, surgiu com os gibis da Luluzinha. Né? Eu adorava os gibis da Luluzinha, adorava aquelas histórias. Né? Hoje, a gente poderia dizer que Luluzinha era uma empoderada, já naquelas décadas. Né? Mas aí já vem num ponto, né, Esther, que eu queria colocar para você. Esse amor pela literatura veio depois. Né? Primeiro veio o encantamento pela leitura.
Eu acho que isso vem primeiro, é se encantar pela leitura, né? De alguma forma, e aí não tem boa ou má literatura, né? Um bom ou mau exemplo, e leitura. Eu acho que tudo que possa despertar o gosto da leitura, de alguma forma vai conduzir para a literatura, em algum momento vai. Porque você vai amadurecendo como leitor, e assim aconteceu comigo. Eu fui amadurecendo como leitora, e de repente, né, não queria mais só os gibis da Luluzinha, eu queria outras coisas, eu queria coisas mais complexas. E isso foi me acompanhando vida fora, né? Então, acho que o amor pela, né, o interesse pela literatura surgiu do meu encantamento pela leitura. Aí, só fazendo um parênteses aqui, né, eu tinha uma professora, acho que era quarto ano primário, alguma coisa do tipo, e ela tinha uma coleção de Monteiro Lobato. Isso era uma preciosidade na minha época, né? Ninguém tinha isso, praticamente ninguém tinha. E o que ela fazia? Uma professora novata que chegou na escola, muito apaixonada por leitura e por literatura, o que ela fazia? Uma vez por semana ela trazia os livros, a coleção do Monteiro Lobato, né? Narizinho, aquelas histórias todas. E aí, na carteira, nessa época, né? Vou falar agora de uma época assim, você tinha que ler em conjunto, né? Tinha que ler junto com o colega. E eu era muito afoita, eu lia muito rápido. Então, eu tinha que esperar o colega passar a página para eu continuar a história. E a gente só lia aquele finalzinho da aula. Olha como ela já foi muito sábia, ela já começou a despertar o interesse pela leitura, né? Porque ela deixava um gostinho de quero mais. Ou seja, só na semana que vem eu continuaria naquele livro e continuaria aquela história. Eu acho que ela é muito responsável por isso também. Espero ter respondido. Total. E antes da gente entrar mesmo para a conversa a respeito da literatura e da sua importância, a gente queria trazer uma reflexão e um questionamento até interessante para a senhora, que eu e a Esther, a gente já conversamos a respeito disso. Mas para a senhora, é mais fácil a parte da fala, da comunicação, de falar mesmo, verbalmente, ou a parte escrita? Porque tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que preferem se comunicar, tem pessoas que preferem se comunicar através da escrita, tem pessoas que sabem fazer muito bem os dois, né? E aí a senhora tem mais facilidade com o quê? Olha, eu transito pelos dois, né? Pela oralidade, pela forma de expressão, porque isso faz parte da minha profissão, né, do que eu exerço, e também a escrita, que também é outro ponto da minha atividade intelectual, que é a escrita, né? Então, é a oralidade e a escrita. Aí, para pegar um pouco do que você está falando, eu retomo o que o Paulo Freire, né, coloca muito bem, que a leitura, ela precede a escrita. Então, primeiro você lê. E quando o Paulo Freire fala ler, ele está falando ler o mundo, né? Ele não está falando ler, ele está falando ler o mundo. Primeiro a gente lê o mundo e depois a gente vai para a escrita. Porque a gente precisa ter uma bagagem, precisa ter um conteúdo, precisa ter alguma coisa para ser dita. E a gente só consegue isso, né? Realmente essa bagagem para poder escrever, quando nós participamos ativamente, né, do nosso entorno, falamos, discutimos. Então, claro, como você disse, né, Sara, há pessoas que têm realmente facilidade com a oralidade, né? Ela se expressa verbalmente muito melhor do que uma pessoa, do que a escrita. E há pessoas, mas eu não consigo entender ou conceber uma pessoa que escreve melhor do que fala. Em geral, a pessoa que escreve, ela domina muito bem a oralidade também. Então, acho que os dois caminham, né, concomitantemente, claro, tem a questão de timidez, mas isso tudo é treino, né, isso a gente não nasceu assim, vamos ali, vamos falar, né, de alguma coisa, isso é treinado, a gente vai treinando, né? Mas eu acredito que está concomitantemente, mas primeiro acho que eu não considero que seja mais fácil a oralidade ou a escrita para mim, os dois estão juntos. Para mim, eu não desarticulo uma coisa da outra. E sempre Realmente, bom frisar, né, que ambos são importantes, né? Os dois têm a muito sua importante. importância. Uhum. Com certeza, com certeza. Principalmente no mundo contemporâneo, né, Sara e Esther? Sim. A comunicação, a linguagem, eu acho assim, a linguagem, sabe? Você saber o que dizer, saber na hora como dizer,
e ter um respeito com aquilo que você diz, um respeito com o seu interlocutor, é o que às vezes muitas pessoas se esquecem, de respeitar o seu interlocutor, sabe? Eu acho que a gente tem que respeitar quem nos ouve e respeitar quem nos lê, primeiramente, né? Sim. Eu lembro que esses tempos atrás eu e a Sara tínhamos entrado em uma discussão sobre a importância do conteúdo da fala e da forma como se fala. E aí a gente ficou debatendo muito sobre isso, porque a gente tinha opiniões um pouco divergentes, não sei se a Sara ainda mantém a dela, mas na opinião dela era mais importante o conteúdo, aquilo que se falava, do que a forma que se falava. E eu disse para ela que ambas são igualmente importantes, porque dependendo da forma como você fala, a mensagem chega de um jeito totalmente diferente. Uhum. Nossa, totalmente. Por exemplo, né, pegando a questão de língua portuguesa, né, Esther, que você comentou da importância, né, acho que vocês vão falar em algum momento, de dominar Uhum. os recursos linguísticos. Isso é essencial. A gente nunca deve menosprezar. Por quê? A forma como eu falo e o que eu coloco na frase, isso tem um impacto no meu interlocutor e tem um impacto na forma como ele vai entender o que eu estou dizendo. E sempre a intenção de quem se comunica é se fazer entender, é fazer com que a sua mensagem chegue até o seu interlocutor. E às vezes as pessoas não pesam muito bem as palavras, e isso é muito grave atualmente, por conta realmente das pessoas estarem. Eu não entendo como que a linguagem, né, para onde que vai caminhar, essa é uma inquietação que eu tenho realmente, para onde vai caminhar, porque há uma fragmentação. Tem um autor que é um cara muito legal, um sociólogo, tal, já faleceu, mas eu recomendo muito que vocês leiam alguma coisa sobre ele. Acho que eu devo ter falado em algum momento. É o Zygmunt Bauman. O Bauman, ele vai falar sobre a modernidade líquida, ele vai categorizar esse tempo que nós estamos vivendo, que é, né, um remanescente da modernidade, ele vai dizer dessa modernidade líquida, que tudo é feito, tudo é muito líquido, tudo é muito volátil. E essa questão de ser muito líquido, né, ele usa uma metáfora muito legal da água, que você não consegue segurar, isso, segundo Bauman, foi transposto também para a linguagem, isso foi transposto gravemente para as relações pessoais, as relações de trabalho. Então, essa fragmentação, essa diluição, ela está indo para os relacionamentos. As pessoas não se empenham mais sabe, por exemplo, a amizade de vocês, não é? Então, segundo Bauman, essa tendência da modernidade, de tudo ser muito substituível, sabe? Tudo muito fragmentado. Olha a mensagem do WhatsApp, né? As pessoas se colocam um textão, todo mundo, que preguiça de ler, né? Esses dias eu vi um meme que era muito legal. Meme não, pegaram uma fala assim, colocaram, nossa, você ouviu o áudio que eu mandei, né? Falou, não, mas aquilo não era um áudio, né? Mais de 7 minutos virou um podcast. Então, as pessoas não têm essa paciência mais, né, Esther? E isso impacta na forma como você vai dizer, porque você, às vezes, come algumas palavras, né, e não expõe de forma clara, e você pode até, em determinado ponto, agredir ou ofender a outra pessoa. Então, há que se pesar muito bem o que se diz, né, há que ter um cuidado com a linguagem, sabe? A gente vê em língua portuguesa, por exemplo, a questão dos sinônimos e antônimos. E nós Sim. somos condicionados na escola, né, a aprender assim, não, sinônimo é tudo aquilo que é igual, antônimo é tudo aquilo que é diferente, né? Bem, Uhum. mal, né? E tal. Só que tem uma corrente nova, né? Não é nova, assim que eu digo, mas dos últimos estudos da linguística, em que não se coloca sinônimos, que não existem sinônimos perfeitos. O que existem são palavras com sentido equivalente e que eu posso fazer substituição em determinado contexto. Eu opto por uma ou opto por outra, né? Às vezes a gente tem nos pegamos nisso, estamos escrevendo, aí você fica pensando, que palavra eu vou colocar aqui? Peraí. Ah, não, essa não tá boa, eu escolho outra. Não, essa também não. Até que eu chego numa. Ah, é essa. Mas se fossem sinônimos, eu poderia colocar qualquer uma, né? Aquele conceito de igual. Tanto faz eu colocar uma ou outra. Mas faz toda a diferença. No caso de conjunções também, então, indo para a língua portuguesa, né? E depois isso refletindo na literatura, como isso impacta na literatura também, né?
Inclusive, até um parênteses. Realmente, depois dessa conversa que a Esther a gente teve, esse debate que a gente teve, eu comecei a reentender um pouco melhor essa questão da forma de como se fala. Ainda assim, para mim, aí é mais pessoal, assim, para mim realmente pesa mais o que a pessoa vai falar, as palavras que ela vai usar, aquilo que ela vai falar, sabe? Mas realmente a forma de como ela se expressa também diz muito sobre o que ela está falando. Elas acabam se complementando em algumas situações, que é muito essencial, né? Sim. Então eu comecei até a reentender um pouco mais a sua ideia depois disso. E aí, falando das mudanças gramaticais e das mudanças que até a gente vê nas redes sociais, né? Eu e a Sarah, a gente estava. Acho que foi no nosso primeiro podcast, a gente falou que o Twitter, por exemplo, é o rei disso, né? De você conseguir escrever um texto em 2 linhas, porque é tanta abreviação que não tem. E é assim, não tem vírgula, não tem ponto, não tem nada. É corrido. E e aí vai mudando, né? Como a gramática, a gente pega textos literários, a Sara tem mais propriedade para falar, a gente pega textos literários mais antigos, a escrita não é a mesma de hoje. As palavras, as escritas das palavras não são as mesmas. Então muda, né? Ela tem essa mudança. Mas a senhora acha que essa mudança que ocorre, ela deve ter um limite? Tipo assim, pode mudar, mas até aqui não tem mais como a gente mudar, entendeu? Não, linguisticamente falando, não faz mais sentido. Hum. Olha, o que acontece é que é o que a gente chama em língua portuguesa de arcaísmos, né? Algumas palavras, elas tendem a sair do cotidiano, do falante, e isso boa essa pergunta sua, porque é um equívoco muito grande que as pessoas têm, no sentido de que a norma padrão, ela deve ser seguida, né, assim, e que tem alguma coisa, sabe, tem uma cúpula da língua portuguesa que se reúne e, de repente, diz, olha, a partir de agora, né, todos falarão assim, assim. É exatamente o contrário, né? Essa cúpula que se diz que são os linguistas, que são as pessoas que estudam realmente a língua, né, as transformações da língua, é o que a Esther, né, começou aí colocando a definição de literatura ali que está no dicionário. O dicionário, o próprio dicionário, o que ele é? Ele é o conjunto de palavras que estão cristalizadas numa língua. E o que é cristalizado? Cristalizado é o uso, né? É o uso frequente de uma determinada palavra. A partir de determinado ponto, os linguistas analisam que aquilo já se tornou internalizado. Então, por exemplo, do país, no Brasil, de norte a sul, um termo X ele é conhecido. Então, ele vai para o dicionário, certo? Só que a língua, ela é um organismo vivo, né? Porque ela é praticada, ela é alimentada e retroalimentada pelo falante. Então, é o falante que determina que palavra vai entrar e que palavra vai começar, né, vai passar a fazer parte do léxico, que a gente diz, né, do léxico de uma determinada região, né, de um determinado país, uma cultura. Então, a partir desse momento que essa palavra ela tem uma frequência, né, uma recorrência nos meios midiáticos agora, ou então no meio impresso, ou realmente na expressão oral das pessoas, e que ela começa a entrar até para a academia, até em textos de academia, é um sinal para os linguistas de que aquela palavra possivelmente vai entrar no léxico. Mas isso não garante também. E outra coisa, como é um organismo vivo, é o falante que faz uso dela, o falante pode dar outros significados para ela, para uma mesma palavra, em contextos totalmente distintos. Então, uma palavra que hoje é muito usual para vocês e tem um sentido X, pode ser que daqui 15 anos ou sumiu completamente, ou ficou arcaica, né? Como você diz, esses textos antigos, que para né, a geração daqui 25 anos, que nós estamos fazendo aqui vai ser muito antigo, ou então elas simplesmente vão ganhar uma outra conotação. E isso é uma particularidade, né, da língua portuguesa, é a questão da conotação. Nós temos isso com muita força, é um pouco diferente de em outras línguas, né, que você tem
um esquema mais fechado. No português, né, na língua portuguesa, nós temos essa flexibilidade e essa maleabilidade, né, essa cadência, vamos dizer assim, que a língua portuguesa tem de às vezes, uma mesma palavra adquirir outros sentidos. Então, eu acho que a tendência, né, de para onde vai essa evolução e se tem um limite, não há um limite para essa evolução. Porque quem faz isso, quem determina, quem bate o martelo é o falante, não é a cúpula, não é a academia, não são os linguistas, não são os dicionaristas, ninguém, né? Olha o caso daquele texto do Valcir Carrasco, que é Caça às Bruxas. Nesse texto, o Valcir Carrasco, ele coloca o episódio do Ministério Público de Minas, que estava indo, né, literalmente caçando as bruxas do dicionário Roais, por conta da palavra cigano e a conotação pejorativa que tinha lá. E aí, olha, Esther, que interessante, né? Lendo lá, o Roais se defendeu o seguinte, é como se ele estivesse dizendo, olha, pelo amor de Deus, né? Está sendo ridículo ridícula essa acusação, porque nós mesmos já estamos colocando pejorativo, né? O significado pejorativo da palavra é esse. Então, a palavra pejorativo já quer dizer negativo. Então, o dicionário não está determinando que o cigano, sabe? Então, foi uma briga, né, assim, ridícula, né, estapafúrdia. E aí, para você ver, a questão do dizer, né, Esther, que vocês falaram da celeuma, né, entre vocês duas aí, o dizer e ter o que dizer, percebe? Né, Sara? Acho que eu dei um exemplo bem concreto é importante o que o dicionário estava dizendo para se defender, mas da forma como ele colocou, ficou muito melhor, né? Sim. E essa questão da conotação, ela é muito, eu acho isso agora que eu vou colocar em pauta muito, muito atual, porém muito polêmico também. Então, vamos ver no que vai dar para não precisar cortar. Mas é porque atualmente essa questão da conotação, às vezes, para mim, se torna muito chato. Porque, por exemplo, um exemplo, o criado mudo, que é a famosa mesinha de cabeceira. Por exemplo, meus pais, na época dos meus pais, eles sempre chamaram isso aqui de criado mudo, porque era a definição o objeto. Só que nem hoje, eu já ouvi muitas pessoas falarem que não pode mais chamar de criado mudo, por conta de uma questão histórica, de, sabe, tudo que aconteceu, que eles ficavam lá e queriam ficar quietos, segurando as coisas para os seus líderes e chefes e tal. Mas, não sei, talvez teve um outro sentido agora. Depois deu nome, mas sabe, uma outra conotação. Não quer dizer e nem falar ou se referir, assim, erroneamente ou falhamente ou falar mal do contexto histórico, Sei. entendeu? Mas simplesmente dá um significado, talvez. Uhum. Quanto a essa questão, inclusive vocês falaram aí, né, esse grupo de crítica feminista que eu faço parte, realmente abriu o meu horizonte, né, os meus horizontes em termos de discussão. Inclusive, uma das discussões, assim, sempre a gente toca nesse ponto, que tudo aquilo que está implícito naquilo que é dito, sabe? Então, Sara, eu entendo essa sua posição, né, seu desconforto de, agora a gente tem que justificar tudo, o tal do politicamente correto, tudo dá, né? Tem que tomar cuidado com tudo isso para não ofender, etc. Mas há que se ter esse cuidado, sim, sabe? Tem uma corrente bem contemporânea dentro da academia que o nome é estudos culturais. Uma hora vocês pesquisem sobre estudos culturais, é uma área muito vasta que trabalha essas construções sociais, Sara, e que são essas construções sociais que são perpetuadas por meio de palavras simples, como o criado mudo, que você está dizendo, mas perpetua uma ideia, entende? Então, nós que temos consciência de que não, isso aqui é uma coisa, né, e entendemos de uma outra forma, nós que estamos... Por isso que a educação, aí eu vou por um viés, assim, mas eu gosto muito de tocar nessa tecla, a educação é fundamental no país, sabe? É tudo no país, é tudo. Porque acaba com esses equívocos, acaba com essas celeumas todas, né? Porque, por exemplo, nós entendemos, né? Criado mudo, tá tudo bem, tranquilo.
Mas olha só o exemplo que eu dei hoje, acabei de postar, agora à tarde eu postei um vídeo que eu vi da Viola, né, eu esqueci o sobrenome dela agora, aquela atriz, né, negra que está fazendo um... Acho que é Viola Davis. Isso, Viola Davis. Gente, maravilhosa. E ela estava falando, ela estava sendo entrevistada sobre, né, como ela era e tal, a importância dela. E aí ela começa esse vídeo, eu ainda coloquei assim, porque lá no Store vai só um pouquinho, né? Eu falei, assistam, ela está falando tudo. O que que ela diz? Ela diz, olha, eu ganhei prêmio disso, eu ganhei prêmio daquilo, eu ganhei prêmio do que lá, um monte de coisa. Mas quando vão apresentar ela, só dizem assim que ela é a Meryl Streep negra. Você entende? Ou seja, para falar o valor dela, precisa comparar ela com uma mulher branca, com uma atriz branca. E isso reverbera no valor que é pago para a Meryl Streep e o valor que é pago para a Viola, executando a mesma atividade. Então, a indignação dela é justificada, é justificável. Então, sabe, essas construções sociais e que vão sendo perpetuadas por frases que às vezes a gente nem se dá conta, elogiar uma escritora e dizer, nossa, a tal escritora é o Machado de Assis de saias. Gente, cadê o valor dela como escritora? Para autenticar o valor dela, eu tenho que comparar com um homem? Então, sabe, negro, mulher, homossexual, sabe, tem pessoas que não têm nível de escolaridade, que vivem, né, têm subempregos, tudo isso são questões que a gente precisa trazer à tona. Precisa falar sobre essas coisas e precisa se incomodar mesmo, sabe? É tocar na ferida lá. Então, às vezes, nem é briga nem nada, sabe? As pessoas querem chamar a atenção da gente para quê? Não é simplesmente falar criado mudo. Ah, tanto faz ela criado mudo, mesa de cabeceira, né? Qualquer coisa que eu colocar ali. Mas isso é lembrar que esse termo, criado mudo, tem uma história por trás dele, e é uma história muito cruel, muito perversa, e que a gente não pode, a gente precisa resgatar a todo momento. Então, acho que é importante falar sim, né? E tomar cuidado, sim, com as palavras, sabe? Na verdade, é uma prestação de contas, né? Quando a gente toma cuidado. Acho que vai muito naquilo que a Esther estava falando, né? De falar e saber como falar. Há que se ter muito cuidado, sabe? Usar esses termos, assim, realmente. Porque há grupos que estão discutindo isso com muita seriedade, né? E eu, por exemplo, eu não me incomodava, né, com certas coisas, sabe? Mas a partir do momento que eu entrei com esse grupo, falei, gente, é só quem vive ali, né? Teve um depoimento um dia de um rapaz, e ele falando, né, que ele era trans, e ele dizendo, só quem passa sabe como dói quando ele tinha feito a transição, quando não é chamado pelo nome, sabe? Pelo nome que ele se reconhece. Então, ele falou, só quem passa por isso sabe como dói. Acho que a gente tem que ter cuidado mesmo. Além da educação, o país precisa de respeito, né? Isso ninguém pode negar. A educação tá muito triste. E aí, quando a gente fala de instituições de ensino, sabe? Ensino fundamental, principalmente, né? Porque é ali na formação já do indivíduo e ensino médio, realmente está muito triste. E quando eu vejo essa questão da conotação das palavras, com certeza, mas é porque, assim, eu acho que, com certeza, como tem de um lado, tem de outro, pessoas que seriamente querem explicar o que está acontecendo, que têm propriedade para falar disso, que realmente se preocupam e se preocupam, talvez, com o contexto histórico, com a importância de mudar algo gramaticalmente. Mas talvez que eu percebo mais são mais grupos assim, não atacando, não digo nem atacar, mas é mais talvez querendo impor algo, ou uma Entendi. mudança num estalar de dedos. E aí não é assim que a sociedade vai funcionar, sabe? Porque se fosse assim, a gente estralaria o dedo, a educação e o respeito estaria aí, entendeu? Pra gente. Então. E aí sim junta nisso que a gente está falando, essas pessoas que querem fazer, seja o movimento qual for, ter educação e respeito, né? Porque elas precisam ter propriedade do que elas estão falando e respeito
por mais com quem concorde ou com quem não concorde com elas, porque eu acho que uma das partes mais difíceis da comunicação hoje está sendo o respeito. Eu acho que Com está sendo uma certeza. das partes mais difíceis que tem. Uhum, com certeza. Nós tocamos no assunto de educação aí um pouco, e a próxima pergunta tem a ver muito com o tema, e eu gostaria de saber a sua opinião sobre o brasileiro. Se o brasileiro ele deveria estudar continuamente a língua portuguesa. Porque nós sabemos que muita gente sai da escola e odeia a língua portuguesa, odeia estudar português, e ele sai da escola e se vê livre e fala, graças a Deus, eu não vou poder, não vou precisar mais estudar isso aqui, já acabou para mim, é só isso, Uhum, mas nós sabemos que precisa de um aperfeiçoamento com o tempo, né? uhum, sim. Excelente a sua pergunta, porque diferente de algumas outras línguas, né, que são até meio pictóricas, né, como as asiáticas, que você tem que realmente fazer um desenho e você precisa ter esse traçado o tempo inteiro, né, muito internalizado, porque um deslize, né, já vai significar outra coisa, né, na pincelada que você dá, ou na caneta e tal. É, nós não, né? Nós aprendemos e achamos, não, agora tá ótimo, daqui para frente eu me viro e tá tudo bem, e tá tudo certo. Aí quando chega para a faculdade, por exemplo, ou quando vai escrever um texto, né, com teor científico, percebe que precisa de um jeito, né, precisa de um trato e precisa de dominar certos mecanismos que no ensino fundamental e ensino médio também, é, eles são meio que, eu não digo engessados, mas eu acho que precisaria haver uma reestruturação, sabe? Realmente em termos de como isso é passado. Então, eu acho que a língua, esses mecanismos, recursos linguísticos, eles devem fazer sentido, sabe? Dentro da dinâmica da sala de aula, você precisa, de alguma forma, tocar o aluno para que ele entenda que é importante ele dominar aquilo para que aquela mensagem dele chegue da melhor forma possível para o interlocutor. E eu lembro de um professor na graduação que ele dizia assim: quem é o primeiro leitor do seu texto? É você mesmo, né? E às vezes a gente esquece disso e passa uma mensagem e quer que o outro entenda, né? E depois fica até surpreso se a pessoa não entendeu, não compreendeu. Então, eu acho que no caso do brasileiro, e não estou falando só de brasileiro, mas dessas línguas que não têm essa necessidade, né, de estar frequentemente treinando, há uma tendência de a gente acomodar e achar que, não, esse vocabulário está ótimo, dá para eu me virar no dia a dia, só que aí vai ficando uma pessoa muito limitada. E quando ela precisa escrever, ou está numa situação de concurso e tal, ela não tem o que acessar, percebe? Então, a gente tem o que eu gosto de chamar de dicionário interno. Eu tenho o meu, vocês têm o de vocês, né? Eu tenho o meu, que tem o campo da minha atuação profissional e que é próprio. Em cada contexto, eu vou usar as palavras, né, que fazem parte e que melhor vão fazer com que eu me expresse naquele contexto. Por exemplo, aqui, que é um contexto mais descontraído, né, eu vou falar da mesma coisa, mas eu vou falar com outros recursos linguísticos. Se eu estivesse numa palestra, numa conferência, eu falaria com outros recursos linguísticos, estou falando para pares, por exemplo, né? Então, tá vendo? Essa sutileza, Esther, exige um estudo frequente da língua, uma revisitação frequente à língua. E o melhor canal para você fazer isso é a literatura, né? É a literatura. Quando são textos traduzidos, eu ainda fico meio receosa, porque a tradução, ela nem é o texto original, né? A partir do momento que traduz, já virou outra coisa. Eu tenho um amigo que diz que é a transcriação, já virou uma outra criação. Primeiro, quando o autor pensa para escrever, é uma coisa que está aqui no plano das ideias. Quando ele põe no papel, é outra coisa. Já não é isso que estava aqui. Quando ele escreve e ele publica, já virou outra coisa. Quando chega no leitor contemporâneo dele, é outro texto. Se vai para um leitor daqui 20 anos, é outro texto, percebe? Que o texto nunca morre e nós nunca temos o alcance de onde a nossa mensagem vai chegar, né? Então, eu acho que precisa estudar
acredito realmente nisso. Eu estudo frequentemente mecanismos da língua, frequentemente, exatamente por aquilo que eu falei na primeira questão, a dinamicidade da língua, né? A questão da língua ser alimentada frequentemente pelo usuário, pelo falante. Então, a gente precisa acompanhar também essa dinâmica. Não dá para eu, não, agora eu aprendi, pronto, eu vou me virar por aqui. É muito diferente, né? Precisa esse estudo constante, realmente, concordo. Realmente não tem como escapar, né? A língua portuguesa vai estar com você, não tem muito o que fazer, né? Nossa, eu e a Esther, a gente tava tendo um texto para ler, assim, com palavras que a gente nunca nem tinha visto na nossa vida. E aí você tem que ir lendo, ir lá, grifando e pesquisando o significado para você poder entender o texto. Mas assim, nossa Deus! E aí você já tem que ter noção de interpretação, sabe? Aquela prática de você olhar uma palavra que você não conhece, buscar o significado, Isso. entendeu? Fazer anotações. Quando eu tinha uma quando eu estava no ensino fundamental, acho que era no sexto ano, uma professora falou assim pra gente que a cada dia a gente aumenta o nosso vocabulário. E ela falava que é o nosso vocabulário interno. E Isso. aí ela sempre dava uma folha de papel pra gente, e aí todo dia a gente descobria uma palavra nova, né? Então, a gente mesmo que pesquisava no dicionário, e aí a gente pegava uma palavra e escrevia no papel, e ia aumentando realmente o nosso vocabulário todo dia. E isso aí deveria ser uma prática para nossa vida toda. A gente sempre deveria fazer isso, né? Porque ajuda muito aí para a Sim. vida toda. Sabe como é que eu brincava com os alunos de vez em quando, né? Quando eu dava no ensino fundamental? É, assim, uns minutinhos, né, do finalzinho da aula, eu pegava o dicionário e eu falava uma palavra, e eles tinham que pensar qual era o significado daquela palavra. Eu pegava, assim, as mais esdrúxulas da vida. E aí, pela forma como eu falava, né, pela pronúncia, pela construção da palavra, eles ficavam imaginando, é isso, é aquilo. Percebe que você está trabalhando, né, com o radical da palavra, você está trabalhando com imaginação e, ao mesmo tempo, você está enriquecendo o vocabulário. Aí depois, né, eu falava o significado. Mas isso é uma brincadeira, né, alguma coisa que a gente pode fazer também, para sempre enriquecer, né? É muito bom. E abordando agora a temática literatura, é, a nossa literatura brasileira, né? Eu acho que a gente pode focar mais na literatura brasileira. Os clássicos literários, atualmente, qual que é a importância que eles têm na nossa sociedade contemporânea, a influência que eles têm, o peso que eles têm na nossa vida? E aí, às vezes, não só os literários, os antigos, né? Mas creio eu que atualmente também deve ser produzidos bons literários aí para trazer muitos questionamentos atuais, né? Uhum. Sim. O Ítalo Calvino tem um livro que é Por que ler os clássicos? É exatamente essa pergunta, né, que você está fazendo, e ele já responde no livro dele. Ele elenca 12 motivos para que nós devemos ler clássicos. Então, um deles é que, e eu acho que é o melhor, é o bárbaro que ele coloca, é o seguinte, que um clássico nunca se esgota. Um livro que é clássico, né, para ser considerado clássico, parece que ele sempre tem o que dizer. De alguma forma ele vai dizer. Para o leitor contemporâneo dele, para o leitor daqui 20 anos, leitor daqui 40, 50 anos, nós ainda lemos questões que são significativas dentro da sociedade. Olha, Dom Casmurro, né, por exemplo, você tem ali a questão do papel ou do lugar da mulher dentro da sociedade. Nós estamos no século XXI ainda discutindo, né, se Capitu traiu ou não traiu, sabe? Na loucura da cabeça do camarada, né, que é um narrador em primeira pessoa, totalmente não confiável, né, por dizer assim. Então, veja só, como que é importante nós sempre revisitarmos esses clássicos. E por que eles devem ser apresentados na época de formação do sujeito, que é o ensino fundamental e o ensino médio? Mesmo que ele tenha essa linguagem que você disse lá anteriormente, às vezes com palavras que já são arcaicas, mesmo assim é muito importante, porque eles têm uma carga de aspectos sociais e que dizem respeito à nossa cultura, que se a gente não tomar cuidado, eles vão sumindo, né? Eles vão a tendência é desaparecer. E é muito importante, porque um povo sem alimentar e revisitar a sua cultura, ele tende a se perder. É muito fácil dele ser manipulado. O que os povos, né, que dominavam, romanos e tal, faziam?
primeiramente, eles dominavam a língua. Eles dominavam a língua, confiscavam toda a produção cultural, né, daquele povo e impunham a sua cultura. Então, quando o povo valoriza a sua cultura, os seus bens culturais, e aí eu coloco a literatura como um bem cultural, muitas pessoas não reconhecem isso, mas tem um valor cultural, né, muito importante. Quando um povo já valoriza isso, é muito mais difícil desse povo ser dominado ou dele ser manipulado. Então, aí a gente volta para a importância da escola, né, para a importância desses clássicos serem apresentados de uma forma realmente que valorize, né, o que eles têm a dizer, a importância deles. Então, eu acho que clássico, não só os clássicos, mas também esses contemporâneos, como você disse, precisam sempre estar à mão, ao acesso, né? Então, eu sou total defensora da leitura dos clássicos contemporâneos, tudo, tá? Porque quando você lê, você amplia horizontes. Não tem como você, né? É o que o Einstein diz, uma mente que se expande nunca mais volta ao seu tamanho original, né? Tá? Nesse ramo da literatura, como a última pergunta também foi nessa mesma área, uma pergunta interessante aqui é qual a sua opinião sobre o interesse pela literatura? Porque na nossa visão, minha e da Sara, ela tem se tornado escassa, porém ela é fundamental nas nossas vidas como seres humanos. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Uhum. O interesse pela leitura literária, né? Você está falando? Sim, sim. Eu não acho que tenha acabado, ou que vai acabar, acho que nunca vai acabar, né? Vai migrar para outros espaços. Por exemplo, o livro digital, né? E outros recursos, ou até audiobooks, por exemplo, né? Que as pessoas estão em trânsito e colocam o foninho e vai ouvindo, tem tudo isso também. Eu acho que está migrando, sabe? Há uma tendência de migrar para outros espaços, principalmente os digitais. Mas a literatura, em algum momento, e aí a gente volta para aquela coisa, né, da educação, em determinado ponto, sabe, parece que há questões suas, existenciais, talvez, pessoais, profissionais, que só a literatura dá resposta. É incrível isso, sabe? É só a literatura que aponta um caminho. E existem questionamentos que são muito nossos, que são muito internos, são muito contemporâneos, e que não tem, você não acha a resposta em livros didáticos, você não acha a resposta em manuais de como fazer isso, como fazer aquilo, mas você encontra no dilema que um personagem está vivendo, você encontra num verso daquele poema, sabe? Você encontra e fala, gente, porque eu não pensei nesse negócio antes. E é só a literatura, isso é arte. E é o que Nietzsche vai dizer, que só a arte nos salva. E, primeiramente, ela nos salva de nós mesmos. Eu acho isso incrível, acho isso bárbaro, né? Então, a literatura como uma arte, né, que é a arte da palavra, ela tem esse poder de inquietar, de angustiar e de, às vezes, apontar caminhos, né? Apontar perspectivas. Então, você tem vários exemplos de obras literárias que suscitam esses questionamentos. Então, eu acho, assim, que a tendência não é acabar, a tendência é migrar, a tendência é desse leitor contemporâneo buscar temas que dizem que falam mais a ele, assim como o leitor do século XVIII, o leitor do século XIX, o leitor do século XX, ele foi atrás de obras que diziam respeito à contemporaneidade dele, né? As inquietações do seu tempo. E, às vezes, essas inquietações do nosso tempo estão lá na Ilíada, estão lá na Odisseia, né, de Homero. Minha mãe apareceu aqui. Ah, Cada oi. oi, bem? Tô atrapalhando a minha gravação? Tá, Tem vou fechar aí. Já vou. Outro dia eu falei de você, Sara, aliás, foi ontem que eu dei aula, eu falei de você. Eu falei de bonitinho, né, porque tinha uma aluna também e a mãe dela estava do outro lado da mesa. Aí, de vez em quando, ela ficava sorrindo e tal. Aí eu falei, ela, não, professora, que a minha mãe está bem aqui. Eu falei, que legal, né? E eu falei, essa pandemia, esse novo formato,
trouxe isso, né, da gente estar próximo de quem realmente é responsável por vocês, né? E eu falei que eu tinha elogiado muito você, falei, olha, agradeça a seus pais, né, pela pessoa que eles tornaram, né, possibilitaram você se tornar. Então, aí a literatura, eu acho que não, a tendência não é desaparecer, Esther. Eu, como boa otimista, né, da área da literatura, não vai desaparecer, ela vai migrar, assim como, por exemplo, quando era a oralidade, né, eu falei de Homero, os poemas eram recitados, e as pessoas andavam quilômetros, distâncias enormes, para ouvir os aedos, né, recitando os versos, falando de Ulisses, falando de Aquiles, né, daquele tudo. Depois você teve o processo de alfabetização, você teve a imprensa, e aí, no caso, os folhetins, né, que é o germe do romance, as pessoas compravam jornal para acompanhar uma história, os capítulos de uma história, migrou, tá vendo? Depois nós tivemos o livro impresso, eu podia trazer para minha casa, nem todas as pessoas podiam comprar, tinha as bibliotecas, as pessoas iam e liam lá na biblioteca, migrou para outro espaço. De repente, as pessoas têm acesso na escola, outro espaço. Agora temos em casa, né? Podemos ter uma biblioteca pessoal, migrou para outro espaço. Agora temos o livro digital, você pode levar para qualquer lugar do mundo, você leva 300, 500 livros, né? No seu Kindle e por aí vai. Migrou para outro espaço, tá vendo? Mas não acaba. Não acaba porque é uma necessidade humana, como diz o Antônio Cândido, né? A literatura é um direito, e aí eu acrescentaria até alguma coisa no texto do Antônio Cândido, é uma necessidade humana, assim como nós temos de comer, de dormir, de trabalhar, de amar, de nos relacionar, temos também a necessidade dessa evasão que a literatura dá. Eu acho que não acaba, não. E que a gente possa continuar com esse pensamento assim, né? Para a galera se sentir mais estimulada, que essa nova tecnologia que está surgindo, que eles possam se sentir mais estimulados para poder ler, para poder buscar alguma coisa, porque não necessariamente você precisa parar para pegar um livro físico, né? Você pode ouvir. Então, tem essas novas oportunidades aí que a gente possa agarrar, né? Usar de bom proveito. Uhum. E Só pode para falar. completar, e quantas vezes, assim, vocês devem ter isso, né? Um repertóriozinho de frases de algum livro que vocês leram e que ficou aqui, né? Você fala, gente, eu vou levar para a vida esse negócio, né? Não acaba, né? Toca tão fundo que você guarda aquilo. Tem uns livros realmente que são muito, muito especiais, assim. E um questionamento que a gente quer trazer é. A gente até levou esse questionamento para quando a gente fez um podcast de música, para opinião de cada um, que seria uma música boa e uma música ruim. E aí teve até várias opiniões, que foi muito interessante. Para a senhora, existe um livro bom, um livro ruim? A gente pode distinguir? Ou é uma coisa mais subjetiva, sendo que cada um pode ter uma interpretação diferente sobre uma leitura, sabe, de qualquer livro. Então, nós três aqui podemos ler o mesmo livro, mas cada um tem uma interpretação diferente. E aí, para mim foi bom, para a Esther foi ruim, para a senhora foi mais ou menos. Então, pode ter essa interpretação. Mas a senhora define algum livro como bom ou como ruim, ou é realmente exclusivamente subjetivo? Olha, eu particularmente, como crítica literária, né, a minha formação é de crítica literária, estou atuando muito como crítica literária, eu não considero que há boa ou má literatura, não existe, sabe, na minha concepção isso não existe. Eu acho que isso, como você colocou, é muito subjetivo, e dentro até da sua subjetividade, Sara, você vai perceber mudanças. Por exemplo, esse livro, né, que você falou do George Orwell, e você leu lá no ensino médio, você teve uma perspectiva. Durante as nossas aulas, você tocou no assunto e teve outra perspectiva. Você disse para mim que voltou, né, está relendo esse livro. É uma outra perspectiva. Se daqui 20 anos você voltar a esse livro, é outra perspectiva. Percebe? E aí, talvez, nessas mudanças, né, que ocorrem conosco, eu possa considerar, não, nossa, não gosto mais disso, ou gosto muito disso. Ou uma coisa que eu não gostava passa a fazer muito sentido. Percebe, então, que essa questão da subjetividade tem muito a ver com o próprio amadurecimento leitor.
E amadurecimento leitor é treino, né? Não tem como você não exercitar isso, sabe? Precisa exercitar a sua capacidade leitora, exatamente para acompanhar e honestamente com você mesma perceber como você evoluiu como leitora, sabe? Nós vamos ficando naturalmente mais exigentes, né? Augusto Meyer tem um texto que ele fala muito bem sobre isso do leitor. Ele diz o leitor ingênuo, né, que seria o leitor sensual, que lê pelos sentidos, e o leitor maduro, o leitor que tira mais da sua experiência de leitura. Só que aí o Augusto Meyer dá uma fechada lá no texto, né? Ele diz o seguinte: no entanto, não há leitor maduro sem ter passado pelo leitor sensual, né? Então, tá vendo? Aquilo que talvez alguns considerem uma literatura menor, como o Antônio Cândido diz, não pior, menor, no sentido de uma é melhor, né, maior do que a outra, é superior à outra. Esse leitor ingênuo, né, ou esse leitor sensual, ele começa lá com essa literatura que alguns consideram como menor, muito bobinha, muito água com açúcar, e ele vai se tornando mais exigente, e ele volta para aquela leitura, e olha só que surpresa, ele descobre coisas maravilhosas naquela leitura, né? Você pega, por exemplo, Madame Bovary, que é uma historiazinha banal, né? Se você olhar, não tem nada, né, de tão especial dentro daquela história em termos de enredo. No entanto, a forma como o Flaubert constrói aquela história, né, repercutiu enormemente, tanto na época do Flaubert, quanto até hoje. Então, eu acho que é questão de amadurecimento de leitor, essa questão de pensar, livro ruim ou livro bom, sabe? É o que toca e o que não te toca, né? É o seu nível de amadurecimento leitor. Eu acho que vai muito por aí. Interessante essa definição, realmente ficou bem parecida com a que sobre música boa e música ruim. Inclusive, uma definição que foi dada por um dos participantes era que a música boa era que ele entendia e a música ruim era que ele não entendia. Isso, Então, né? pode trazer para a literatura isso também. Nossa, show de bola. O cara foi em cima mesmo, né? Hugo, meu pai, né? Provavelmente É, o próximo, o primeiro cancelado do canal. Não, mas é muito isso, sabe? É muito isso. É aquilo que você não entende, sabe? A gente tem uma tendência de criticar e dizer, não, isso é ruim. E você, mas peraí, né? É porque eu não entendo. Então, é aquela questão que eu disse. Você tem que ser honesto com você mesmo. Quer dizer, eu estou pronta para essa leitura. Às vezes, como leitora, eu não estou pronta para aquele livro, né? Eu leio, mas eu não estou pronta. Por isso que na escola tem que ter um cuidado extremo, um carinho, um amor extremo na escolha dos livros que vão ser oferecidos, sabe? Para despertar o gosto pela leitura e pela literatura. Há que ter um cuidado muito, sabe, exorbitante para lidar com isso, sabe? É uma seara que você tem que cuidar, sabe aquela coisa de pega a sementinha, prepara a terra bonitinha, fofa, coloca lá a sementinha, né? E rega, e protege da chuva, e protege do sol. Eu acho que tem que ter um cuidado, um carinho com as crianças, com os jovens, sabe? Porque é preciso dotá-los dessa capacidade de entender, né? Como a Esther falou. O que eu não entendo, talvez eu não goste porque eu não entendo, né? Porque eu não estou preparada para aquilo. exatamente. Partindo agora para, dentro do tema língua, mas para um outro lado, gostaria que a gente falasse um pouco sobre idiomas e línguas em si. Existem muitos idiomas por aí no mundo. A gente conhece os que são mais populares e mais usados, como o inglês, o espanhol, o mandarim agora tá se elevando um pouco, né? E aí também tem o francês, tem o italiano, o alemão, e eu gostaria de saber a sua opinião sobre a importância de aprender um novo idioma. Eu sei que quando você aprende um novo idioma, o seu horizonte ele se amplia muito, porque livros que você antes não tinha acesso porque não tinha versão em português, agora você tem. Você pode ler. Uhum. E músicas que você não entendia antes, agora você entende, você compreende uma letra, você compreende o que aquele autor quis dizer com um livro, com uma peça. Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto.
E se eu não me engano, até onde a gente estava estudando com a senhora estava tendo aula, não lembro o idioma, mas ela estava tendo Acho que era alguma aula. coreano. Não, não, tailandês. Ah, Tailandês. tailandês, exatamente. Tailandês. Não, eu adoro, gostei muito dessa pergunta. Eu acho que é fundamental, né? Aprender um idioma, você vira a chave, sabe, da forma como você pensa, a língua, a estrutura da língua, a beleza, o significado das palavras, e mais, quando você adentra um idioma, você não adentra só o idioma, né? O Nelson Mandela tem uma frase muito impactante. Ele diz assim que quando você aprende uma língua, você não aprende, não acessa só os mecanismos daquela língua, os recursos linguísticos, você acessa o coração de um povo. Eu achei isso muito lindo, né? Quando eu estava começando o tailandês. E eu comecei o tailandês porque eu tinha a viagem programada, agora está quase aproximando, mas era um ano atrás. E eu comecei e pensei, não, eu preciso, é uma forma de respeito, né? Eu preciso conhecer o mínimo da língua para chegar, né, naquele país, e realmente não é para me fazer entender, sabe? Mas é compreender as pessoas e tal, e também uma forma de respeitar, né? Respeitar a língua, respeitar aquela cultura que eu estava. Na verdade, eu sou uma convidada, né? E é igual um convidado, ele não tira os seus móveis de lugar, ele não muda, né? A almofada porque ele não gostou da sua almofada, né? Um convidado, ele respeita a sua casa, ele respeita as suas preferências, ele respeita os seus gostos. Então, acho que quando a gente vai para um povo, ou quando vai aprender um idioma, deve ir com esse respeito também, né? Mas eu acho essencial, Esther, nesse sentido, de você virar essa chave do seu cérebro e começar a pensar diferente, pensar, olha só que exercício fenomenal quando você aprende uma outra língua. Você pensa em português, entende aqui, lê aquilo na língua, transpõe para o português e depois relabora na língua para poder falar ou escrever na língua. Olha que exercício, que ginástica que você faz, e simplesmente no português você coloca lá, PQ é porque, né? KKKKK, eu estou achando bárbaro o que você diz, né? Tá vendo como é diferente? Você se obriga a elaborar, né, a frase de uma melhor forma. Eu recomendaria demais, assim, aprender tudo que puder aprender, sabe? O mínimo de todas as línguas que vocês puderem aprender. E tem hoje, vocês têm um recurso maravilhoso, vocês têm aulas, né, no YouTube, um negócio gratuito, vocês têm aí com áudio, inclusive. É um recurso bárbaro, eu não sei porque as pessoas não usam, sabe? É só questão de você organizar, falar, olha, no semestre vou me dedicar ao italiano, no outro semestre vou me dedicar ao francês. E olha que surpresa que você vai ter. Algumas palavras têm uma similaridade, né? Muito, muito. Olha, pai e mãe, né? Pai e mãe. Quando você vai para o tailandês, pai é pó e mãe é mé, né? Você vai para o espanhol, madre, padre, né? Você vai para o italiano, mama, tá vendo? Então você tem uma certa similaridade, e você vai vendo essas sequências. Mas eu estimulo muito. Aprendam tudo que puderem aprender. É bárbaro conhecer um outro idioma, conhecer uma outra cultura. É interessante essa similaridade das palavras. Há um tempo atrás, eu e a Sara, nós estávamos num concerto da Orquestra Sinfônica de Goiânia e eles estavam tocando uma obra de Beethoven. E aí eles passaram, era especial de Páscoa, eles passaram a letra da música no telão e enquanto a banda, a orquestra e o coral iam cantando, né? E aí eu lembro que a gente ficava tentando imaginar, assim, qual que era a língua que estava ali, porque não era inglês. E aí eu lembro que eu vi, em certo momento, a palavra father. E aí eu sabia que não era inglês, então eu pensei assim, o alemão se parece muito com o inglês, então acho que deve ser alemão. E a Sara falou que não, que era francês ou alguma coisa assim. Eu falei, não, eu acho que é alemão. Eu pesquisei e no final era assim, alemão. Então é bem legal a gente ver essa similaridade dos idiomas, assim. Quando você passa a estudar, nem que seja pouquíssimo, você consegue reconhecer melhor. Uhum. Com certeza. Exatamente. E aproveitando essa recomendação aí que a professora está dando para a gente aprender, tá dando recomendações de livros e autores, o que a senhora recomendaria,
A gente falou bastante da educação e das instituições, das escolas, né, introduzirem e saberem colocar os clássicos, a literatura nos alunos, né? O que a senhora acha, assim, que recomendaria para um aluno, principalmente, assim, do fundamental, né, que vai ter esse primeiro contato? O que seria bom, interessante e muito proveitoso para ele dar início para ler? Porque a gente sabe que a literatura, principalmente os clássicos, né, como eu tinha citado, são difíceis de ler, né? Então, para não trazer aquele desânimo, que a gente sabe que a galera tem um desânimo para ler, aí já é uns negócios difíceis, eles não vão se interessar. O que a senhora recomendaria aí para eles começarem a introduzir, despertar esse gosto? Por leitura literária, né? Olha, Uhum. eu acho que tudo vale, sabe? Eu não sou dessas que, não, tem que ler o clássico e tal. Se fosse assim, deveríamos ler tudo na língua original, né? Imagina. Né? E não lermos traduções e nem adaptações. Mas eu recomendo as adaptações, né? Você tem Dom Casmurro adaptado para, né, para ensino fundamental. Você tem, inclusive, a Metamorfose de Kafka em quadrinhos, né? Você tem Juca Pirama em quadrinhos, né, em livros, assim, em outros recursos. Então, eu acho que tudo é válido, né? Então, eu recomendo e é o que, na verdade, é o que preconiza, né, o currículo que a gente chama de BNCC, né, a Base Nacional Curricular, é que a literatura seja oferecida de acordo com a faixa etária. Então, claro, né, os clássicos, se a gente pegar Dom Casmurro, tem questões muito sérias, então você vai introduzir em que faixa etária? Para isso, você tem instâncias, você tem mecanismos educacionais que já estipulam, né, o nível de maturidade intelectual do sujeito, né, do aluno, em cada época, em cada série, em cada faixa etária. Exatamente porque, para não dar esse trauma, né, não causar esse trauma de trazer uma obra que o leitor, como eu disse, ainda não está pronto para aquela obra, né? E aí você presta, na verdade, quando faz isso, quando tentam fazer isso, você presta um desfavor para a literatura, porque o que poderia ser um leitor em potencial da literatura, você enterra ele por ali, porque ele vai pegar uma versão e nada que for oferecido para ele dali para frente, que tenha, né, como clássico literário, ele já vai, não gosto, sabe, é tipo de, nunca comeu giló, mas, né, alguém falou que é amargo e ele nunca vai colocar na boca porque o negócio é amargo. Então, é mais ou Sim. menos assim. Então, existem instâncias, né, educacionais que já estipulam isso e fazem isso com muita propriedade, com muita seriedade. Há pessoas da área da pedagogia, né, da área das humanas, e que trabalham com muita seriedade em torno disso, sabe? Então, acho que nesse ponto a gente está muito bem servido. Tudo que é oferecido, que é ofertado, está na faixa etária, está no momento certo cognitivo, momento certo. Claro que tem o componente familiar, as influências, né, de leitores em torno dessa criança, que às vezes o menino chega lá na 7ª série, o menino já leu e já discutiu, né, Crime e Castigo, né, de Dostoiévski na família. Né, tudo bem, né? Mas está vendo, existem outros tipos de leitores que já são mais maduros. Mas isso eu acho que as escolas fazem isso muito bem. Agora, falando em termos de família, por exemplo, o meu neto, né, o Tomás, assim que ele nasceu, né, praticamente uns meses depois, eu assinei, né, uma, uma editora, né, na verdade é uma editora, que chama Leiturinha. Então, todo mês vem um livrinho. Então, ele já está com uma coleçãozinha, né, a bibliotequinha dele lá. E o que vai fazendo? Eles têm uma curadoria. Essa leiturinha tem uma curadoria. E, por exemplo, quando ele tinha 3 meses, 4 meses, tinha um livrinho próprio que era sensitivo, mais sensorial. Foi crescendo e os livros vão acompanhando a faixa etária, percebe? Então, há um trabalho muito sério de profissionais por trás de tudo isso, até de um simples, é uma coisa que é mercadológica, mas que tem um trabalho de curadoria por trás. Assim, a educação também tem um trabalho de curadoria por trás, né? Então, acho que está muito Legal. bem acompanhado nisso. E sempre estimular, realmente, né? Não deixar na zona de conforto para ele não ficar parado, né? E todo mundo e ele ficar. Isso. E sempre progredindo, né? É muito legal isso aí. Uhum. Concordo bastante. É importante a gente sempre sair da zona de conforto para crescer e desenvolver um senso crítico maior, porque quanto mais a gente fica ali no que está acostumado,
Aí vai se acomodando, vai desacelerando, e quando você vê, você já parou. Uhum. Isso é muito, muito verdade, Esther. E livros tem uma. Olha, você estava falando aí, não sei por que me veio na mente uma frase de um livro do Victor Hugo, que é o Corcunda de Notre Dame. Tem um padre, né, na história, e o padre está com um livro, né, um livro assim em cima da mesa, e o padre está refletindo, é uma cena, e o padre está refletindo, ele abre a janela, e da janela ele está vendo a Notre Dame, que é a Catedral de Paris, né? Na verdade, o livro todo não foi para falar do Corcunda, o livro todo foi para falar da Notre Dame, porque na época do Victor Hugo, havia um movimento de descaso, né, com a Notre Dame. Então, havia uma necessidade de restaurar, né, o espaço físico. E aí o personagem diz assim, isto, né, que é o livro, ele aponta para o livro e diz, isto vai matar aquilo, ou seja, vai matar a história, que era Notre Dame. E ele estava bem no advento da imprensa, né, o livro produzido em série, as pessoas não estavam nem olhando que a catedral estava caindo aos pedaços. Estava todo mundo preocupado em comprar um livro, todo mundo preocupado em estar inserido nessa nova modernidade e não estava olhando para o bem cultural que estava ali, né? Na frente deles. Muito interessante essa historinha. Fiquei interessada no livro agora. Ótimo. Tá vendo? É o trabalho do bom estimulador de leitores, né? Então, só uma pitada. Que tem uma última questão, que aí eu quero soltar mesmo. A gente nem colocou em pauta, mas eu acho interessante a gente colocar no final. É, o nome do nosso canal, Reentendendo, é realmente a gente entender conceitos, visões, pensamentos, ideais que a gente vê no nosso mundo e às vezes a gente dá apenas por um preconceito. É igual o exemplo do Giló que a senhora deu. E na questão literária, a gente tem muito isso, né? Não ler e tal, por pessoas que leram e não gostaram, por conta do vocabulário, e aí começa a ter mais esse afastamento. O que a senhora falaria para nós, tanto eu quanto a Esther, e para todo mundo que estiver assistindo a gente, qual é a coisa primordial da literatura que a gente precisa reentender para começar a adentrar nesse universo? Excelente pergunta. E só falando do título, né, de vocês colocaram no gerúndio, né? Reentendendo. E aí tem tudo a ver com língua portuguesa, né? Porque o gerúndio, o que que é? Ele é a ação acontecendo, né? É o movimento, não é reentender, né? Vocês escolheram reentendendo. Eu achei isso bárbaro. Domínio da língua, tá vendo? Domínio da língua. É para todo mundo? Talvez não. Algumas pessoas olhem e não entendem, né? Que isso é gerúndio. Gerúndio é movimento, é ação acontecendo. Bom, mas aí voltando para isso, né? O que a gente precisa reentender sobre literatura, e aí eu coloco bem esse reentender, como vocês colocam mesmo, adoro, sempre, às vezes eu faço isso, né? Reentender, ressignificar, adoro isso. Esse prefixo, re, porque o que significa? É voltar a fazer alguma coisa que você já fazia, que você tem conhecimento, mas que por algum motivo está lá adormecida. Então, reentender a literatura é mais ou menos isso, é a gente resgatar da literatura aspectos que são essenciais e que em algum ponto, em algum momento da nossa vida vão fazer a total diferença. Então, eu acho que a literatura, ela não muda o mundo, né? Assim como a educação também não vai mudar o mundo, como dizia o Gandhi. O que muda, né, são as pessoas que têm acesso a isso. Então, a pessoa que passa pela literatura, ela não é mais a mesma, ela é transformada, porque cada frase tem um impacto, cada ideia, o que está ali registrado, impresso naquelas páginas, não são só palavras, são ideias, são conceitos, são pensamentos, são experiências, e de alguma forma a gente absorve aquilo. É mais ou menos como você ouvir histórias do seu pai, contando como era no tempo dele, sua mãe, sua avó, seu tio, né? As pessoas que passaram, olha, um colega que foi para o exterior, olha, né? Como é que é, fez intercâmbio. É isso, é você vivenciar experiências
que você ainda não vivenciou, para que quando você chegar naquele momento, você não vá tão desprotegido ou tão desarmado. A literatura nos dota dessa capacidade, sabe, Sara e Esther? Quem desperta para a literatura, desperta não só para o mundo, mas eu acho que ela desperta para si mesmo. É um movimento de espelho. A literatura é um movimento de espelho. Quando você lê, não tem como você não se ver em alguma palavra, em alguma frase, em algum personagem, em algum verso de poema, você acaba se vendo. Tem uma frase muito bonita, não vou lembrar agora a pessoa que escreveu, mas é mais ou menos assim, eu já me li em tantos livros, sabe? Eu acho isso tão bonito, e a gente se lê mesmo. Então, eu acho que o reentender a literatura é isso, né? É para a gente se reentender também. Acho que a literatura ajuda muito nisso. Realmente é uma frase bem interessante. Eu vou pesquisar depois o autor, a gente vai deixar na descrição. Isso, deixa lá. Muito interessante, muito interessante. E aí, quando a gente começa a se encontrar e a gente começa a se ler, aí começa mais ainda a se despertar, né? Nossa. É aquilo, a gente tem que dar o primeiro passo e começar, e dar essa chance, e a segunda chance, e a terceira chance, porque é interessante, quando a gente adentra nesse universo é muito legal. Você conhece o outro também, né? E conhecendo você, você acaba conhecendo o outro, a gente se torna mais empático. E aí, o empático, sabe, a empatia no sentido lato mesmo da palavra, que é sentir mesmo, né? Se aproximar do que o outro sente. Eu não digo sentir, porque eu acho que isso é quase impossível, mas a gente se aproximar do que o outro sente. Então, é só esse exercício da leitura e de um reencontro consigo mesmo é que a gente consegue estar pronto para o outro. Enquanto você não está bem resolvido com você, você nunca vai estar pronto, literalmente, para o outro, para o encontro com o outro. Você precisa se encontrar primeiro. E a literatura é um desses caminhos que ajuda a gente a se encontrar, como você falou, né? Quantas pessoas mudaram de profissão e mudaram o rumo da vida depois que leram um livro, né? Que leram, acompanharam a trajetória de um herói, de um personagem, né? Ou de um herói. Então, eu acho que a literatura tem isso, né? Ela é apaixonante. Então, como você falou, dê a primeira chance, a segunda, a terceira, insista, né? Vale a pena, vale muito a pena. Exatamente, vale muito a pena. Professora, muito obrigada. Tá? Valeu muito a pena essa nossa conversa. Nossa, ficaria horas e horas conversando aqui com a senhora. Muito obrigada. A senhora é uma pessoa que realmente muito incrível para ambas as partes aqui, tanto para mim quanto para a Esther. A senhora abriu muito nosso horizonte assim relacionado à língua, à literatura, à língua portuguesa. Tinha coisas que a senhora falava, igual a mesma questão do sinônimo que a senhora falou. Quando a gente viu isso na aula, eu falei, como assim? Não é possível, é sinônimo, é sinônimo. Eu aprendi isso a vida toda. E assim, a senhora apresentou muitas coisas novas, abriu muitos caminhos. Assim, eu até comentei com a senhora, a Esther, antes, quando a gente estava fazendo os testes, foi na aula da senhora que a gente teve essa ideia do canal. Então, Talvez a gente combinou. tenha deixado de assistir toda a aula, mas Não precisava falar isso. já Mas passou, já foi aprovada. foi aí que despertou mais ainda a nossa ideia, e aí bateu. E a gente realmente quer fazer isso, as pessoas reentender e realmente ter essa ação contínua, trazer esse gerúndio aí para a vida das pessoas. Muito, muito, muito obrigada por ter participado com a gente. Nossa, que... Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, professora. Assim, eu não sei se você sabe disso, mas a Sara, ela estava em turma diferente da minha. Nós não éramos da mesma turma em língua portuguesa. E de tanto ela falar de como a senhora era uma boa professora, eu quis mudar de turma. E aí eu mudei de turma para ter aula com a senhora. Quando eu mudei na primeira aula, já percebi que era a melhor decisão que eu tinha tomado aquele semestre. Então, eu me sinto muito honrada de ter batido esse papo aqui com a senhora e que esse papo possa se repetir depois. Que nós possamos ter uma parte 2. Pode chamar, que eu virei com certeza. E isso né, agora eu estou sabendo agora por você, mas eu acredito muito que não existem coincidências, né, Esther? Olha para onde foi isso, né? Esse convite da Sara, você foi para a turma, tiveram a ideia, estão fazendo isso, eu estou aqui, e quem sabe para onde isso vai caminhar, né? Falei com a Sara aqui para a gente ver a possibilidade de trazer essa ideia de vocês para outras instâncias na PUC,
para ter um incentivo para vocês de alguma forma, porque eu acho que precisa investir mesmo nesse protagonismo. Vocês estão sendo, assim, protagonistas, e às vezes um adulto, né, eu digo assim, né, da minha idade e tal, falar com um jovem é uma coisa, e talvez não tenha tanto impacto, mas quando ele ouve de um jovem também, sabe? Olha, literatura é legal, olha, não sei o que é legal, olha, fazer línguas é legal, não é? Isso vai ter muito mais significado para ele, vai ter muito mais sentido para ele. Então, muito obrigada pelo que vocês estão fazendo, parabéns pela iniciativa, tá? Eu vejo assim, um futuro brilhante para vocês duas, maravilhosas, que são pessoas que já têm uma integridade como pessoa, já têm uma integridade intelectual, inclusive. Vocês levam uma entrevista num nível altíssimo, altíssimo, tá? Obrigada. Obrigada. Sucesso na vida de vocês aí. E eu vou fazer como no tailandês, né? Copo macá. Eu saberia. Eu vou tentar copo macá. Pessoas que falam tailandês, por favor, perdoa a minha pronúncia errada. Então, espero que não tenha falado nada obsceno ou algo do tipo. Professora, muito, muito, muito obrigada. Se você gostou aí dessa entrevista aí com a Elisete, comenta aí para a gente fazer parte 2, traz um tema aí a respeito da literatura, para a gente conversar com ela e vamos fazer uma parte 2, trazer uma parte 2 aí pro pessoal, vai ser muito interessante. Se inscrevam no canal, comentem aí o que vocês acharam, se querem parte 2, o que vocês querem entrar mais assim específico para a gente conversar. Curtem nosso vídeo e compartilhem para que as pessoas realmente possam despertar esse interesse pela literatura. Se vocês quiserem, nós podemos até fazer um específico de um livro só. Acho que seria bem interessante, a gente poderia destrinchar toda a obra, o autor. Então, espero que tenham gostado bastante. Não esqueça de curtir, igual a Sara falou. E na quarta-feira temos reflexão, às 3 horas da tarde, e na sexta-feira, indicação, às 3 também. Muito obrigada e até o próximo vídeo.